Olá, ouvintes e produtores de podcast. Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, o serviço de hospedagem com estatísticas avançadas, player customizável, site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou assine um dos planos pagos com 30 dias grátis. Realize o pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você. Papo Delas Podcast. Pocket não. Você está ouvindo Pocket Cast, o cast de 15 minutos do Papo Delas. Mas não era pra ser rápido? Olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Sim, nós voltamos com aquele podcast pequenininho que vira grande, sim, quando chega na mão e nos ouvidos de vocês, meus bens. Este é o Pocket Cast número 21. Sim, depois do episódio principal, daqueles bagulhos sinistros, vocês estão bem? Conseguiram ir ao banheiro, hein? Tá tudo bem aí na casa de vocês? Conta pra gente o que tá acontecendo por aí, vai ser bem divertido a gente ler as coisas sinistras da vida de vocês. É pra dar continuidade nesse mês gostosinho com a temática finados, demônios e afins. Tá bom, a gente tá numa vibe final de ano, né? Eu sei como é que funciona. Tá todo mundo cansado, mas este sim, meus amigos, meus bens, meus padrinhos, meus piquepeiros. Com amor no coração eu anuncio, esse é o Pocket Cast número 21. Indicações que dão medo. Ou não? O que te dá medo, ouvinte? Qual é o seu gatilho? Tem coisas que dá medo em um, dá medo em outros e não dá em outros? Eu não sei direito, mas aqui no Papo Delas nós sempre trazemos especialistas no assunto. Sim! Especialistas no assunto são convidados desse programa maravilhoso chamado Papo Delas. E a primeira especialista no assunto, quem é? Patsy, tudo bem, meu bem? Oi, meu amor, oi, ouvintes, oi, pessoal, tudo bem, tudo bom? Caraca, hoje... Ai, eu tô adorando essa temática desse mês, porque eu gosto de falar do capeta, adoro. Patsy que vem acumulando especialidades desde o Tinder. Né? Caraca, pô. Ela é a especialista oficial do episódio. Sempre com sua especialidade incrível por aqui. Mas o especial de hoje, o convidado, o tapete vermelho deste Pocket Cast 21 é ele. Seja bem-vindo, Pensador Louco. Olha, eu estou aterrorizado. Se é pra falar sobre medo, eu estou aterrorizado de gravar um Papo Delas, porque é um podcast profissa demais pra mim, assim, eu estou me sentindo tão vulnerável aqui. Eu estou sentindo um gole de deboche. Eu estou sentindo um gole de cagaço. Esse gole tem um gosto pior. Mas que absurdo. A voz trovão da podosfera, o Pensador Louco, diz estar tenso. Então aqui a primeira indicação do Pensador é Papo Delas, indicações que dão medo. Ai, meus ouvintes, meus bens, meus lindinhos, meus docinhos de abóbora com coco. Antes de começar o Pocket Cast 21, a gente tem recadinhos muito rápidos, né, Patsy? Sim. O primeiro recadinho é exatamente qual, Patsy? Então, meus amores, para o episódio de dezembro a gente tá pedindo, solicitando encarecidamente para que vocês mandem comentários, né, ou pro nosso e-mail, o que vocês ganharam ou perderam ao longo deste ano de 2019. Pra gente poder fazer o quê? Isso. Um episódio especial sobre vocês. Sobre vocês. O episódio inteirinho de dezembro vai ser com vocês, ouvintes. O que você ganhou? Quantos quilos você ganhou? O
que você perdeu dignidade? Eu não sei. Conta pra gente lá no post do Recados número 4 ou no contato@papodelas.com, que será lido, interpretado e comentado lá em dezembro. E o segundo recadinho rapidinho é que todos esses episódios até o final do ano estão sendo patrocinados. Sim! Lembra que a gente tá 2 anos chorando? Poxa, ninguém sabe. Ninguém quer saber da gente. Não, abafa, vou editar, tira, editor. Não estamos chorando. A gente só gostaria que tivesse uma lembrança. E tivemos. A PodCloud está com a gente, então prestigiem. O anúncio no começo do episódio é com eles. Lá no Instagram a gente marca eles, então conheça o trabalho da PodCloud. Beijo, Pod. Beijo pro Cloud também, né, Paty? Pra não ficar com ciúme, isso daí. Igual o Micro e o Soft. Exatamente. Sejam bem-vindos, meus ouvintes, meus lindinhos, meus bagulhos sinistros, ao PocketCast número 21, indicações que dão medo, ou não. Bom, mas antes da gente começar as indicações, eu quero definir aqui rapidinho, já que é um pocket, e nosso pocket sempre dura 38 horas... Mero detalhe. Mero. O que é medo, né? Ah, tá muito na moda a palavra gatilho, né? Eu acho meio fake isso, mas vamos usar porque eu sou modinha. Qual é o gatilho do seu medo? Porque eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não tenho medo de filme de terror, eu não tenho medo de casa mal assombrada, eu não tenho medo de gente puxando no meu pé, mas eu tenho medos diferentes. Então, pensador, diga pra mim, qual é o seu gatilho do medo? Olha, você falou em gatilho aí, eu tava pensando no presidente que fica fazendo aquela arminha com a mão, mas não, nada a ver com isso. Tá aí um medo. Tá aí, ó. Não, tá aí também. Concordo. Tá aí um medo. Mas aí já é complicado, né? Porque a questão, onde termina o medo e começa o asco, mas não é isso que eu queria falar. Assim como você, Cafeína, eu também não tenho medo de filme de terror, assim, ou no máximo, quando o filme é muito, muito bom, não é o filme que me causa medo, mas talvez a reflexão do filme sobre a minha própria vida que me faça colar, decalcar em mim o sentimento de medo que aquele filme proporciona aos personagens que sofrem nele. Mas pessoalmente, e por mais ridículo que isso possa parecer, eu tenho um profundo e irrestrito medo de guarda-chuvas. O quê? Sério? Explica agora. Você não assistiu How I Met Your Mother? Aquela seriado Como Eu Peguei Sua Mãe, que tem o símbolo de um guarda-chuva amarelo? Sim, eu também assisti. A respiração ofegante dele, meu Deus. Já Também falou com assisti The Umbrella Academy, que também é um guarda-chuva. Tem guarda-chuva. Mas não por isso. Mas por que você tem Algum tipo de... Não, falando sério, assim, não é alguma coisa como se eu vejo alguém com guarda-chuva vindo na minha direção, eu levanto as mãos sacudindo feito um anormal e saio correndo na direção oposta, mas guarda-chuvas sobre mim me causam uma agonia profunda, assim. Eu sempre imagino que aquilo, desde criança, que aquilo não é, na verdade, um guarda-chuva, que é algum tipo de apetrecho que em algum momento suas hastes vão virar garras e cravar na minha cabeça e é uma coisa... É uma claustrofobia, né? Então, assim, eu nunca uso guarda-chuvas. Se eu vejo alguém vindo com guarda-chuva na minha direção, eu viro a cabeça, faço o máximo pra não encostar naquela área, assim. Eu acho guarda-chuvas extremamente danosos. Eu não sei explicar. Na verdade, eu não quero, assim, porque eu sou impermeável, eu já nasci assim, então eu não preciso de guarda-chuvas. Eu tenho uma espécie de medo, acho que talvez uma subdivisão do seu, que são velhas com guarda-chuva. Velhas são assustadoras, né? Em qualquer instância. Quem já pegou fila de lotérica sabe como é. Velhas com guarda-chuva na calçada, eu tenho medo. É impressionante o medo. Se elas quiserem conversar, então, sobre a vida, aí você senta no chão e começa a chorar. Nossa, começou o filme de terror pra mim aí. Ó, o roteiro é esse. Ô, Paty, qual é o seu gatinho do medo? Então, diferente de vocês dois, filme de demônio, de perseguição, de ansiedade, todos eles funcionam comigo, porque eu sou cagona oficial. Eu sou muito cagona. Olha quem fala que mais vê fantasma. Por isso que eu sou cagona. Toda terça e quinta, pensadora, a Paty vê um fantasma. Mentira, só as quintas. Ah, eu vi um ali. Justo. Só as quintas. Eu tenho uns gatinhos, eu vou falar gatinhos.
uns gatinhos meio estranhos. Eu tenho um pesadelo que eu já contei aqui, recorrente, que desde criança, que é mar aberto, alto mar, tempestade, tudo que envolve água e perigo, sabe? Assim, inundação, enchente. É um pesadelo desde criança. E aí, todo filme que tem isso, vidinho... espalharam aí no Twitter um vídeo de uma tempestade que teve, e as pessoas falando, nossa, me dá uma tranquilidade ver isso no alto mar. Meu Deus, pra mim... É o inferno na Terra. Nossa, isso é um pavor. Eu não posso ver o box inundando. Quando você passa, assim, num shopping ou alguma coisa, você vê aqueles cartazes do Cruzeiros CVC, é como se fosse pague para entrar, reze para sair, é assim? Você sabe que eu sempre quis, eu tenho uns amigos que foram fazer cruzeiro, esses cruzeiros de tiozão, né, com roupa nova, sei lá, essas coisas, assim, 5 dias, e eu penso, poxa, seria tão legal, né? Aí eu fico pensando à noite, se acontece uma coisa dessa. Se aparece um iceberg. Nossa, meu Deus, eu fico apavorada, eu fico com muito medo. É uma coisa muito louca pra mim, porque eu tenho que tratar na terapia. Não, isso. mas assim, já sei. Essa do cruzeiro eu também tenho medo. Tem uma tia que ela adora um cruzeiro. Fala de cruzeiro, a mão dela já treme, né? Vive indo. Ela volta e meia me convida. Aí eu falo, tia, não vai dar. Tia, tô sem dinheiro. Tia, não sei o quê. Aí teve um dia que eu virei pra ela e falei assim, tia, eu tenho um cagaço imenso do oceano. Oceano, como diz a minha mãe, o mar não tem cabelo. Se ele te puxar, você só vai. Como assim aí não ela, tem cabelo? Porque, tipo, quando eu era mais nova, eu tinha o hábito de ser maluca, né? Não tinha medo de nada. Eu entrava no mar e seja o que Deus quiser, essas coisas assim. Então eu já quase me afoguei algumas vezes até eu ficar com cagaço. E a minha mãe sempre falava, Patrícia, mar não tem cabelo. Se te puxar, você não tem onde segurar. Só de você falar, eu tô nervosa. Mas eu, criança, eu não tinha noção de nada, né? Até uma vez que a correnteza me puxou e eu tive que ficar segurando numa pedra e chorar até o meu irmão me tirar de lá. Depois daquilo ali, garota, agora eu vou assim, ó, na beirinha, se a onda estiver muito alta, eu não entro, não vou pra depois da onda. O pessoal sempre fala, depois de onde a onda quebra, o mar tá mais tranquilo. Aí eu, legal, parabéns pro mar que tá mais tranquilo lá, eu vou ficar aqui. Porque pra chegar depois de onde a onda quebra, eu tenho que passar por onde ela quebra, que é onde ele tá bravo. Vocês já notaram que os pesadelos de vocês duas somadas transformam vocês no Bruce Willis em corpo fechado? Aquele medo de afogamento e tal? Putz. Meu Deus! É verdade. Chegamos aí a algum tema de futuro episódio, hein? Vamos falar só da vida, de como se sentir como Bruce Willis. Não é? Eita, gente. Mas, gente, olha, pra ilustrar, a minha primeira indicação aqui é pra ilustrar o que eu sinto. Existe um filme que foi lá em 2000 com o George Clooney, beijo pro George. E pro Clooney também. E pro Clooney, aquela dupla sertaneja daquela época. Que foi um filme chamado Mar em Fúria. Esse filme já passou 15 mil vezes na TV aberta, um monte de vezes. Eu só vi uma e foi o suficiente. Pra nunca mais. Eu assisti, a sensação é muito louca. Eu não sei se alguém já teve isso, mas eu assisti na tela da minha TV, na época, e era em DVD, hein, gente? Eu assisti na época o meu pesadelo. Porque eu sonhava com aquilo. Sonhava pesadelando, né? Livre. Com aquilo. E eram várias vertentes. Eu num penhasco e vindo a onda, eu numa varanda e vindo a onda. Quando eu vi aquele filme, eu me senti tão mal, eu tive uma agonia tão grande, que faz 19 anos que eu assisti o filme e eu não esqueço. Porra! Olha que louco. Eu fiquei... Aí você fala, nossa, mas o filme deve ser maravilhoso. Ah, né? Não é maravilhoso. Né? Os efeitos especiais eram de 2000, né, gente? Vocês não eram nem nascidos, a maioria aí, O fundo verde. Os ouvintes. Mas aquilo me deu o tal do gatinho. Me marcou demais esse filme. Então é pra ilustrar aí qual é o filmes que me dão medo. Se você tem o mesmo pesadelo que é o medo, assista Mar em Fúria. Que vai te aterrorizar por 19 anos. Pra galera que passou os anos 90 assistindo Sessão da Tarde, tinha um clássico, só que não da Globo, que era Enchente, Quem Salvará Nossas Crianças? Que era basicamente... Nossa! Alguém lembra disso? Nossa! Lembro. Eu pensei em outro aqui também que tem ondas gigantes, que é Impacto Profundo. Esse... Nossa, Impacto Profundo. E olha que o filme foi ruim, mas na época... Nossa, também. Sério, Impacto Profundo foi um cagaço que eu tive. Por quê? Eu não tinha medo no caso da onda. Da onda sair tomando tudo, igual você tem medo. Meu medo era o quê? Do meteoro cair na Terra. Do fim do mundo.
mundo. Você sabe que muito ouvinte aqui, pensador, mandou, assim, pra gente, tal, que o medo de fim de mundo, né? De acabar o mundo. A Paty falou que quando virou 2000, ela ficou com medo do fim do mundo, porque ela era uma pimpolha. Eu chorava lendo jornal. Chorava que ia acabar o mundo. E foi uma época, uma geração de filmes de acabar o mundo, né? De apocalipse, né? Armagedon, depois... Era tudo filme de apocalipse. Tem gente que tem pavor. Filme de tragédia, eles tendem a vir em manada, né? Alguém lembra do Destino do Poseidon? Lembra do pessoal que tava no navio? O navio virava de cabeça pra baixo e o pessoal afogando e tal. Era uma coisa linda. Aí depois teve os filmes de aeroporto com as aeronaves que não podiam pousar porque iam se destruir e tal. Isso veio meio em manada, assim. Depois teve os filmes de cometa, né? Isso, e depois veio os de... Teve aquele da época dos Maias, teve até o Dia Depois de Amanhã. Isso. O ET. Tem uns ET que invade a Terra. Sim, que teve Marte Ataca. Acaba o mundo. Que no caso era piada, pra mim. Marte Ataca. Nossa. Horrível. É horroroso. Sim. Mas eu também tinha medo, que era outro medo meu de infância. Dos piores filmes do mundo. A invasão de alienígenas. Tá vindo do espaço, tava com medo quando era criança. Você foi daquelas, então, que assistiu ET e saiu berrando do cinema. Não, ele vai me levar. ET não. ET é porque o ET é bonzinho. Mas vinha um meteoro. Vinha um ET querendo matar geral. Eu tava toda cagada. Toda. Toda. Pensador, dá sua indicação aí pra gente ter uma ideia do seu medo. Hein? Como eu disse, assim, a exemplo do que a Cafeína falou, eu não tenho exatamente medo dos filmes de terror. Eu tenho medo de me sentir, de colar em mim aquela sensação e imaginar como seria aquilo acontecendo comigo. E eu queria passar pra vocês, aqueles que não assistiram, aqueles e aquelas que não assistiram ainda, um filme chamado Martyrs, de 2008, um filme francês. Não assistam o remake, que é vergonhoso, é terrível, terrível mesmo. Que muito mais de que ser um filme somente sobre medo, ele é um filme sobre sofrimento, assim, à última escala. Esse é aquele filme assim... Sabe aquele filme que você vê a pessoa faxinando a casa, de repente ela enfia o pé descalço num lugar e a unha do dedão levanta e você sente aquele... Então, isso é um filme de quase 2 horas sobre sensações assim. Meu Deus do céu! Gostoso. Teve uma geração de filmes de tortura e de violência. Torture assim, porn, né? O Albergue e os Jogos Mortais foram filmes que fizeram uma geração de filmes de tortura, de cenas muito fortes, assim. As sequências eu acho meio ruim, mas a primeira vez que eu assisti Jogos Mortais, o primeiro, né? Ali foi um impacto pra mim, tipo, nossa, eu não sei se eu aguento ficar assistindo isso, né? É dolorido assistir. E o Albergue, pra mim, foi pesado. Esse tipo de filme, ele já foi, tipo, a segunda leva, né? Esse tipo de cinema que ficou conhecido como torture porn, ele, na verdade, ele teve lugar nos anos 70. Começou com filmes como A Vingança de Jennifer, como A Última Casa da Esquerda, que eram filmes em que você colocava o papel do predador, que no caso seria o vilão do filme, e invertia o papel para outro lado, e a intenção era fazer com que a plateia, por mais aterrorizada pelas cenas que tivesse, não deixasse de se sentir aliviada de um senso de justiça que acontecesse. Por exemplo, A Última Casa da Esquerda é um filme sobre duas garotas voltando para casa nos feriados de Natal. Elas são abordadas por um grupo de hippies, maníacos, psicóticos, estupradores, adoradores do diabo, votadores no Nixon e etc e tal, que matam elas e partem em carreira, e em determinado ponto eles são perseguidos pela polícia e eles invadem a casa justamente dos pais das meninas que eles mataram. E os pais, ao perceberem quem eles são, transformam numa espécie de esqueceram de mim, de armadilhas mortais para fazê-los sofrer e tal, sabe? É aquela reviravolta, assim. Sim, os Jogos Mortais tinha um pouco disso, né? Ele colocou pessoas ali com defeitos, né? Começou a apontar os defeitos, os problemas delas, e você acaba falando, ele até que interessa, ele tá né? passando por isso pra dar valor à vida depois da merda que ele fez. Sim, Essas cenas me impactam um pouco, assim, a ponto de virar o rosto, sabe? Assim, de algumas cenas, assim. Eu lembro até hoje o que me chocou no Albergue, tem uma cena de tortura. Agora vocês abaixem o podcast, ouvintes. Em que o rapaz estava sentado na cadeira e o torturador lá, ele rasga o calcanhar, tendão de Aquiles, os dois dele, e faz ele levantar. Aquilo me marcou de um jeito tão aflitivo. E que eu falei, por que ali eu questionei, por que eu estou assim? O que eu tô fazendo aqui, né? É a única cena desse filme que eu lembro. Eu lembro da história, mas lembrar de cena, eu só lembro dessa, porque quando aconteceu eu falei assim, eu não quero mais ver isso não. Eu acho que ali quem fez falou assim, atingir, né? Cheguei no nível que Magoei qualquer um que esteja assistindo isso daqui. Porque, pois é, mas Martyrs é esse tipo de filme. Notem bem, o filme começa
com uma pré-adolescente, uma menina, acho que 11 anos no máximo, fugindo do cativeiro onde ela era mantida sob tortura constante, que nós não vemos, né? O filme começa com ela conseguiu escapar, a menina tá traumatizada pra vida inteira, ela é levada para um orfanato, ela é cuidada por uma enfermeira que se afeiçoa muito a ela e as duas se tornam melhores amigas. E a menina, por causa do trauma sofrido, ela conta apenas que ela estava na casa de uma família que a torturava de maneiras inimagináveis e que ela queria se vingar. Então essa enfermeira que está com ela decide ajudar a menina na sua vingança. E essa vingança culmina na metade do filme exata, assim, ela consegue se vingar. Mas o filme não acaba aí, porque numa reviravolta, quem é aprisionada depois é a própria enfermeira e ela começa a passar por tudo que aquela criança tinha passado e mais até o decorrer do filme, que aí eu não vou contar porque vai estragar a surpresa, mas E você meio que gosta, assim, tipo, que ela passe por isso? Não. Nesse caso eu não gostei nem um pouco. Vai por mim. Como eu disse, esse é um filme sobre sofrimento profundo, mas o pior desse tipo de filme, quando o filme é bem feito, esse é um filme de um francês chamado Pascal Lothier, que ele tem uma ideologia por trás daquele sofrimento acontecer. Então, mesmo que você não o legitimize na tua cabeça, não tem como você fazer aquilo, você entende o porquê que aquilo acontece até o final do filme. Reprovando ou não, aquilo teve um motivo para acontecer. E quando você entende... Justificativa, isso. Entendi. Parece que dói mais na alma, assim, porque às vezes é um tipo de pergunta que todos nós já tivemos em algum ponto da vida. Nossa, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que ver esse filme. É um dilema. Já vamos anotar, hein? Nunca vi. Vou ter que ver agora. Mas, gente, vocês estão indo pra terrores muito reais, né? Eu sou a única que se caga toda com coisa de espírito. É o nosso gatinho, né? É terrores reais, gente. né? Até brinquei na hora que eu vi. Eu não vi o It 2, mas eu vi o primeiro esses dias. Eu deixei não ouvir porque você sabe que eu odeio palhaço, né? O filme por si só já é um terror pra você, né? E eu achei graça porque ele mexe com as crianças, no medo que elas têm, né? Eu falei, nossa, eu seria o alvo mais fácil do It, porque o meu medo é palhaço. E criança. Você devia ser ele, criança. Ele não precisava nem se esforçar muito, né? Ele não precisava nem inventar uma história, ele só aparecia. Mas os seus medos de demônios, Paty, vai ser mais legal ainda, porque é totalmente uma vertente diferente. Não, mas assim, ó, a indicação que eu trago, acho que é a mais braba de todas, é aquele, acho que é a Maldição da Residência Hill, se eu não me engano, o nome em português. Muito bom. Caraca, cara. Esse, inclusive, eu indico pra quem é cagão, pra não assistir sozinho. Cara, eu assisti 2 episódios só, os 2 primeiros. Garota. Pra mim foi... Os 2 primeiros... Ok, mas aí tá aí, entendeu? Fala que deu sono, vai. Fala que deu sono. Me coloca numa casa mal assombrada, com crianças, mas não me coloca no mar, não coloca com palhaço. Não te coloca no mar com palhaço criança. Com palhaço criança. Pesadelo da cafeína era pegar um cruzeiro com o garoto Juca, que era o assistente do Bozo, é isso? Porra! Já pensou fazer o cruzeiro do Bozo? Ai, olha, já me dá palpitação. Ai, senhor. Não, gente, mas sério, esse A Maldição da Residência Hill, pra quem tem medo dessas paradas assim de espírito, ele é muito, muito, muito brabo. Os episódios 5 e 6, se eu não me engano, são os piores de todos. Porra! Sério, foi o tipo de episódio que quando acabou... Primeiro que eu assisti todos com o meu irmão. Tanto que eu demorei um tempão pra assistir. Tinha que esganar alguém durante a... O quê? Tinha que espremer alguém durante as cenas, assim, né? Tinha que ter alguém pra aguentar. Alguém pra sofrer junto comigo. Isso. E aí, o que eu fazia? Eu marcava com meu irmão os dias certos pra gente ver. Por quê? Que eu via no quarto dele, aproveitava que eu tava lá e já dormia ali mesmo, não vinha pro meu quarto. Então eu tinha que organizar bem a agenda. Mas cara, os episódios 5 e 6, na moral, eu não posso nem falar, não posso falar nada, porque senão vai ser spoiler. Mas meu Deus do céu, sério. Pensadora, a Paty já sequestrou amigo, não deixando ir embora, porque tinha visto o filme e ela ficou com medo. Já sequestrei. Olha aí, isso também dá um episódio, né? Tipo assim, pessoas que têm medo da Paty. Não, mas assim... Indicações que dão medo, sigam a Paty. Eu não sequestrei o meu amigo, gente. Que parece o quê? Parece que eu tranquei a porta e falei, você não vai sair. Eu não fiz isso. Você fez cárcere privado. Eu falei pra ele, ó, amanhã, eu virei pra ele e falei assim, você vai dormir aqui em casa hoje. Aí ele, eu não vou não. Eu falei assim, vai. Aí ele, não vou não, vou embora. Eu falei assim, você não vai embora, porque o Pedro não tá em casa hoje. E eu tô com medo. E quem dorme comigo quando eu tô com medo é ele. Como ele não tá, você vai ficar. Ele, eu não vou não, vou embora. Eu falei assim, eu não vou levar você no portão. E aqui em casa, a minha casa, não, as coisas nunca apareceram aqui. Elas sempre aparecem no quintal ou na casa da minha avó. Aí eu viro e falo, não vou levar você no portão, você vai ter que passar pelo quintal sozinho, no escuro, todo apagado. As coisas
explica. As coisas são os espíritos, os Isso. mortos, isso. Ok. Aí, ele é cagão, né? Aí ele virou e falou assim, você não vai me levar no portão? Eu falei assim, não vou. Eu tô te oferecendo amanhã café da manhã, quentinho. Eu vou fazer pão, as coisas todas pra você comer. Se você quiser morar aqui agora... Eu não vou te levar. Se você quiser ir embora, você vai descer sozinho nesse quintal escuro. Passar em frente à janela da minha avó que eu vi o garoto no espelho. Vai lá. Aí ele, tá bom, vou dormir aqui. Olha, vou ligar só pra casa. Eu pra avisar. vejo espírito de boa, mas não me faça assistir Náufragos. Nossa! Sabe esses filmes que o cara se perde numa ilha, fica sozinho numa ilha? 200 anos. 200 anos. Nossa, aquilo me dá um medo, um pânico. Eu preferia morrer. Eu não sei o que eu ia fazer, eu ia dar um jeito, mas eu não imagino que eu ia sobreviver. Eu ia lutar pra sobreviver naquele inferno. Deus me livre. Não, e tu sabe qual é a pior parte? Teve uma história que foi real, né? Teve uma pessoa que ela ficou, ela naufragou e tal, ela ficou numa ilha, ela fez aquele SOS e tal, não sei o que, na areia, ninguém socorreu a pessoa. Um tempão depois, uma criança mexendo no Google Earth, viu? Aí foi, deu zoom e falou pro pai, aqui, pai, igual nos filmes. Aí levaram um avião lá e acharam uma pessoa viva. Olha aí. Ai, que inferno. Imagina. Ai, você tem instinto de sobrevivência, você vai se adaptar. Vai comer mato. Uhum. Nossa, Ô, eu vou Cafeína. comendo areia pra ver se eu morro. Você lembra daquele filme? Esse talvez você não lembre, um filme antigo que era um pessoal que ficava preso num iate pequeno no meio do mar e eles tinham que sobreviver e eles começam a comer primeiro o poodle da velha, depois eles comem a velha. Eles comem entre eles, né? Eles se comem. Isso, exatamente isso. Literalmente se comem. Não teve é sexo. Isso. Eu lembro, sim. Eu lembro, não sei se é exatamente esse, eu sei que teve uma época de filmes assim. E lembro teve um de canibalismo também, que eles chegavam a se comer. Que bonito, né? Quando veio Lost, todo mundo adorava Lost. Eu falava, pronto, achei minha série de terror. Né? Todo mundo perdido no meio de uma ilha. Mas foi ficando bem ruim, né? Acabou virando palhaçada. Mas pra mim é essa visão do inferno, assim. Então, são medos diferentes. Sim, né? Caraca. Eu queria falar um negócio sobre a escolha da Patsy, A Maldição da Residência Hill, que é muito legal. Eu já tinha lido o livro da Shirley Jackson antes de ver o filme. É muito interessante porque não pegando nada do livro, exceto a mitologia da casa em si, ele respeita muito bem a beleza daquele livro, que eu acho um livro de Casa Mal Assombrada muito bom, muito perfeito. Ele levou, e a série, se você ver, a série é mais sobre a casa, né? Porque o que acontece com os personagens, por mais impressionante que sejam as cenas, na verdade, aquilo é um drama familiar. E é reflexo da influência da casa em cima deles. Sim, exatamente. Mas eu recomendo muito que vocês leiam também o livro A Maldição da Casa da Colina, da Shirley Jackson, que é um livro fantástico, e você nota claramente de onde o pessoal... O Mike Flanagan, né, que foi o criador e diretor da série inteira, tirou a inspiração pra levar aquilo pra uma série. Ficou muito bom, gostei muito. E não foi o primeiro programa adaptado a partir desse livro, não. Tem aquele A Casa Assombrada, se não me engano é esse o nome, que tem a Eleanor. Sim, na verdade tem o filme clássico com o Vincent Price, depois eles fizeram 2 outras adaptações que não foram tão boas. A do Vincent Price, que é um filme em preto e branco ainda, é muito bom e captura muito bem a temática, a mitologia da casa em si. Porque o lance da casa, no livro original, pelo menos, é que nós temos a personagem da Eleanor, que é uma pessoa muito subjugada pela família, que sempre foi considerada capacho da família, e quando ela decide ir para essa casa onde um cientista tá traçando perfis de como as pessoas reagem a um ambiente dito sobrenatural, ela passa a interagir com as pessoas e ela começa a se sentir subjugada por elas também, e apesar de flertar, o romance flerta muito com a existência ou não de fantasmas na casa, a Eleanor, ela começa justamente a achar que os fantasmas da casa, quer eles existam ou não, são mais receptivos a quem ela é, na sua sensibilidade, do que os vivos. Então ela começa a pensar se seria melhor ela ficar com eles ou não, né? E cara, é muito bom, na moral. Eu já vi, não vi todas as adaptações já feitas, mas as que eu vi, nossa, me caguei toda. Porque eu sou cagona, né, gente? Eu sou uma cagona real oficial, botou uns espíritos, botou uns demônios, eu já tô toda cagada. Igual aquele filme O Ritual, com o Anthony Hopkins. É outro que eu me caguei. Nossa! Aquele ali, meu irmão viu, ele chegou em casa e falou assim, Patrícia, viu um filme que você vai se cagar toda, vem ver. Aí a gente assistiu de novo. Você precisa ver.
Aí a gente assistiu de novo, aí eu olhei pra cara dele e falei assim, estou cagada. Mas esse filme é velho, eu já posso contar a história que se alguém reclamar de spoiler eu vou dar um socão. Não, mas é curioso que você gosta, né, Paty? Sim, por quê? Porque eu sinto medo. Tipo, você tem medo, mas gosta, isso é curioso. Adoro passar uns perrengues, assim. Mas esse O Ritual, ele é com Anthony Hopkins e ele conta a história de um rapaz que vem de uma família que ou os homens viram padres ou eles vão trabalhar na funerária da família. E ele não queria trabalhar na funerária. Tem o trauma da morte da mãe dele, que ele viu a mãe dele sendo preparada pro velório, tudo isso. Ele resolve virar padre. Só que ele não acredita na instituição da igreja. E aí o bispo, se eu não me engano, não sei quem é o líder religioso, assim, top das igrejas católicas. Mas aí o líder religioso lá da igreja que ele faz o seminário vira pra ele e fala assim, olha, a última coisa que eu vou colocar então pra você, pra ver se você resgata a sua fé, é você ir pro lugar X lá pra conhecer o padre tal, porque ele é um padre exorcista. E aí você vê, e se sua fé não voltar, eu te libero do seminário e você vai ver sua vida. E aí ele vai pra esse lugar e conhece o padre que é o Anthony Hopkins. E aí vai acompanhando o Anthony Hopkins nos exorcismos dele. E aí, moleque, o bagulho fica doido. Caraca! Na moral. Que vocês podem saber até aí, né? Se vocês não tiverem assistido, assistam. É filme velho já. Velho, entre aspas. Aparece o Exu Tranca-Rua. Menino, aparece uma galera. Sempre tem o Tranca-Rua. Aparece uma galera, não vou negar. E o filme em si é muito bom. Aquele ali foi outro que meu irmão falou que eu ia gostar por 2 motivos. Primeiro, que o filme era brabo, eu ia ficar toda cagada. Segundo, porque o cara que fazia o padre era gato. Nessa pegada eu gostava muito de Constantine, né? Desde os quadrinhos. Aí veio aquele filme... Com okay. Keanu Reeves. Que ressignificou o Constantine pra mim e tal, ok? Aí a série, eu fui toda animada e tal... Já é um pouco melhorzinho, mas já foi descontinuada. Mas eu gosto do tema, né? Da temática dele, da ironia dele, de como ele lida com isso como se fosse um departamento que ele trabalha todo dia e bate ponto, né? Eu gosto muito do Constantine, assim. Nessa pegada de medos diferentes, eu lembrei aqui de um livrinho, é bem pequenininho, mas de uma autora que eu adoro, chamado Cláudia Tages. Ela faz esses pockets livros com temáticas femininas também, né? E o livro chama Só as Mulheres e as Baratas Sobreviverão. Nossa! Uau! Por quê? Por causa da fobia com baratas, né? Claro, né? E o livro arruma essa fobia de uma maneira muito interessante, em que ela é solteira, tá com o encontro marcado, toma um banho, tá toda animada pra ir, né, essa oscilação de humor feminino delicioso, e aí ela vê uma barata em cima do vestido que ela vai sair. Ai. E por causa disso, o livro inteiro se passa com ela sentada, com a porta fechada, com medo de sair da barata, e não indo no encontro, e ela ressignificando toda a vida dela, de por que ela sempre se estraga tudo, e começa a repensar tudo da vida dela por causa simplesmente desse medo. Então ela deixou de viver um negócio que ela estava muito empolgada há dias por causa disso. E é claro, não vou contar fim do livro, nem a história e tal, mas ela, de uma maneira bem humorada, né, que ela vai falando sozinha o livro inteiro, ela vai chegando no final e vai entendendo por que ela se sabota tanto. E por causa daquilo ela estava se sabotando também, por causa de um medo dela. Isso tem um paralelo muito com os nossos medos, né? Como que a gente se trava. Deixa de fazer as coisas. A gente se trava por causa dos medos que a gente tem, acaba não realizando tudo, aí chega lá num dia da vida a gente fala, pô, mas eu tentei e tal. Pensa não bem. Tentou direito. Mesmo. É muito curioso. E começa com essa temática do pavor que ela tem com as baratas, que muita gente tem, né? O livro é uma delicinha. Ele é antigo já, eu li já faz alguns anos, eu não sei exatamente de que ano que é, 2010. Mas vale a pena porque ele é rapidinho. E ele faz refletir e ao mesmo tempo rir. E se você tem pavor de barata, você vai entender. Muito bom. Ou se você tem alguma fobia, né? E tem isso também, você tem a fobia. Teve uma época também desses livros, aí eu confundindo, desses filmes trashes de fobias, né? Era aracnofobia, terror vagina dentada. Com tudo que te dá medo. Vagina dentada é uma comédia da melhor qualidade. Anaconda. Aí começa com a Nicki Minaj chegando assim, ó. Sharknado. Um dos filmes... Anaconda é um dos filmes mais engraçados de trash e terror que eu já vi na minha vida. Como é engraçado aquilo. E tem gente que tem pavor. Olha, né? Cafeína, foi legal você... isso aí é uma brechinha que eu vou falar. Eu não tô recomendando o filme, porque o filme é ridículo, assim. É o tipo de filme bom pra você assistir com amigos e amigas, assim, quando você fala assim, vamos botar o filme mais merda... Pode falar palavrão aqui?
Pode? Desculpa. Então, Pode, deve. Aliás, eu tô indicando esse filme, nem sei qual que é, mas eu adoro esse é tipo quando de você filme. indica assim, ó, vamos ver um filme ruim. Você quer ver um filme ruim? Então aqui tem a indicação ótima de filme ruim. Vamos assistir Alien vs Predador. Alien vs Predador é digno de Oscar perto disso. Tem um filme que fizeram nos anos 70, o nome do filme é Night of the Lepus. E a ideia do filme... Já que vocês estavam falando em medos de animais e tudo mais, tubarão, Sharknado e tal, esse é um filme em que um cientista maluco, porque sempre tem um cientista maluco, ele decide injetar um super anabolizante na glândula pituitária de coelhinhos. E os coelhinhos ficam gigantes. E ele um vira... super coelho. E os coelhinhos ficam gigantes e saem atacando e espalhando terror por uma cidade pequena estadunidense. Mas o negócio é que a produção até tentou, eles criaram, como os animatronics da época não eram suficientemente bons para fazer coelhos gigantes assustadores para interagir com os atores, eles falaram, não, vamos fazer a coisa mais simples, vamos chamar um cara de maquete para fazer uma cidade pequena e a gente solta os coelhos em tamanho real lá e deixa eles tocarem o rebu. Só que os coelhos são tão bonitinhos, pra atacar algumas pessoas, eles chegaram a esculpir algumas pessoas em cenoura e cobriram de ketchup, então você vê o coelhinho todo bonitinho roendo a pessoa. Que maravilhoso. É muito ruim, cara. Gente, então, gente, vocês querem ver um filme ruim? Essa é uma ótima esse. indicação. Eu já adorei, eu lembrei que eu gostava muito de Buffy, né, que é a caçadora de vampiros, e uma das demônias que tinha em Buffy, eu não tô lembrando o nome dela agora, mas ela era uma demônia super poderosa, no começo toda malvada, e o único medo dela era de coelhos. E aí cada vez tem um episódio que aparece um coelhinho na casa de alguém e ela começa a entrar em pânico, a demônia. Muito bom. Você vê, né? Cada um com os seus medos. Pô, teve um episódio de Arquivo X, lá nos anos 90, em que era sobre um maluco lá que ele tinha afinidade com insetos, né? Então ele controlava baratas. O quê? Então ele meio que promove numa cidade qualquer lá dos Estados Unidos, ele promove uma invasão de insetos, porque ele era aquele nerdão que sofria bullying de todos e tudo mais. E o episódio é meia boca, tudo bem, mas tem um momento essencial no episódio, assim, que foi uma sacaneada do diretor do episódio com a gente, é que no meio do episódio, enquanto você tá assistindo, passa uma barata gigante, daquela king size cascudona andando pela tela da TV. E todo mundo assistia aquilo no escuro, quando passa aquela barata, todo mundo ligava a luz pra ver, filha da puta, onde é que tá a barata? Vamos matar a barata, mas não, você voltava a cena, a barata era proposital, eles fizeram uma barata passeando na tela pra dar aquela tensão no pessoal, é muito engraçado. Gente, que nossa. horror. Eu queria tanto fazer isso em podcast. Pena que não dá, mas eu queria só pra agora vocês. Oi, ouvintes! Pá, né? Bota um sonzinho de eu achei. O nome da demônia eu achei aqui é Anyanka. Era muito divertido ela ficar com medo de bunnies. Ai, gente. E temos chegando aqui, ó, ao final do nosso Pocket Cast 21, indicações que dão medo ou não. A gente falou de coisas, de medos muito doidos, né? Mas temos aqui mais alguma indicação, a última aí, Patsy, que você gostaria de dar para os nossos ouvintes aí? Aproveitar esse final de ano que foi tão medroso. Então, ó, a minha indicação, eu vou dar a minha opinião e vou trazer a opinião de uma ouvinte nossa, que ela já foi no Twitter e falou assim, ó, não gostei! Mas calma aí. A minha indicação é o filme Eli, que tem na Netflix. Lançou tem pouco tempo. Que conta a história de um garotinho muito doente que a família leva numa clínica para fazer um tratamento experimental que propõe-se que vá curar a doença do menino. Sendo que o filme ele vai se desmembrando e vai contando que não tem só aquilo ali. Tem mais coisa. Aparecem os capeta, aparecem as coisas assim também. Só que a construção do filme é muito boa e tem tanto plot twist naquela história que no final você já tá assim, meu Deus do céu, vai acontecer mais alguma coisa que eu tenho certeza, porque não é possível que já aconteceu tudo que eu achei que não ia acontecer. Eu achei o filme muito maneiro e eu tomei alguns bons sustos, inclusive. Mas tem que ter criança sempre? Mas que coisa. Esse tem várias, inclusive. Agora, ó o meu medo. Aí é bom que já me afeta com a coisa dos espíritos e afeta com a coisa da criança. Isso.
Tem que ter criança sempre, né? E aí a Carol, eu comentei no Twitter que eu tinha visto esse filme e tal. Aí ela falou, esse filme é muito ruim, assiste a Autópsia. Então esse Autópsia eu recebi a indicação da Carol e do Bergs. E a gente vai parar pra ver na próxima oportunidade que a gente tiver de ver filme. Mas disseram que esse Autópsia é muito bom, mas eu não sei ainda. Então fica a indicação aí da Carol, eu não sei se é bom, mas disseram que é. Já Autópsia. Olha, esse eu não vi. Mas eu sei que tem um programa numa dessas TVs fechadas chamado Autópsias de Famosos. O quê? Tem sim, conheço. Né? Em que você assiste, cada episódio é um documentáriozinho mostrando. Eu vi do Michael Jackson, a autópsia dele, tem outras autópsias aí que foram feitas, e eles fazem tipo um programinho, como é que foi a autópsia. Que legal, né? Gente! Vida real, gente, é assustadora. Meu Deus, vocês estão com os nichos muito específicos, hein, gente? Meu Deus. Reality show de cadáver, cara. Olha só que beleza. Puta que pariu. Maravilhoso. Quem nunca quis ver a autópsia de um famoso, não é? Conhecer ele a fundo. Desses eu vi o que eles fizeram acho que a atriz era Stephanie Murphy, que morreu, acho que, de uso de drogas somado à bulimia, que ela era extremamente abusada pela família. Você assistiu esse? Brittany Murphy, não? Não assisti. Brittany Murphy, isso não é Stephanie Murphy. Brittany Murphy, exato, obrigado. Que viu o estado lastimável em que o corpo dela estava e aí tentam reconstruir sociologicamente, assim, a história toda que levou, a quantidade de abusos que ela sofria pela mãe, pela família, pra ter virado o que ela virou no momento da morte. É triste, na verdade. Não é exatamente terror, assim, mas é triste pra ela que foi um terror, com certeza. Mas isso é o terror da vida real. Tem coisa mais aterrorizante do que se descobrir que as pessoas passaram de fato por esse perrengue? É muito mais assustador do que filme de capeta. Então, eu sou mais da realidade, assim. Eu gosto de ver esses documentários meio toscos, assim, ou meio pesados, e ver que aquilo aconteceu, né? É mais assustador, assim. Você fica mais... Nossa, olha que lixo o nosso corpo, né? Olha que lixo é a humanidade. Eu gosto dessas coisas aí. Assistam Autópsias de Famosos, ouvinte. Meu Deus. E você, pensador, o que você vai deixar por último pra gente aí? Bom, eu tava pensando aqui, eu até tinha feito uma lista, assim, de filmes que eu considero aterrorizantes, ou livros, ou séries e tal, mas... já que vocês falaram de coisas que são assistíveis agora, neste momento, eu queria recomendar uma série que tá sendo exibida na Netflix agora, chamada Eu Vi. Porra! Caralho, sim, meu Deus. Essa série é muito legal porque ela mistura os dois, né? Ela tem um pouco de reality show e um pouco de dramatização, porque cada episódio é o caso contado pela pessoa viva que passou por esse trauma, sentada numa sala entre amigos e familiares que passaram por aquilo. Então, na verdade, é como se fosse um desabafo do que essa pessoa passou na vida, e é ela contando o encontro paranormal ou não que ela sofreu e como ela conseguiu cooptar na vida dela para sair viva e minimamente funcional daquilo, né? Tem um episódio, acho que é o segundo, que é muito impactante, que é uma mulher agora adulta, mas relembrando que quando criança, os pais meio hippies e drogados dela não apenas eram psicopatas que gostavam de atrair jovens em passagem, em viagem e tudo mais para casa deles para drogá-los e matá-los, mas que o pai dela, quando tomava uns cogumelos demais da conta, começava a querer invocar o capeta e tudo mais. É uma série bem, bem impressionante. Assim, ela mistura os dois limiares, né? O sobrenatural com o reality show, e você vê aquilo contado, narrado pela própria pessoa que passou por isso. Eu tô curtindo ver. Quer dizer, curtindo. Entre aspas, assim, né? Você já chegou na segunda temporada? Não, ainda não. Eu tô caminhando em pró. Porque a primeira eu vi sozinha. A primeira é uma temporada mais levinha. A segunda eu tô esperando meu irmão pra poder assistir comigo. Porque a segunda, o Pedro falou que é braba, que eu vou me cagar toda. Aí eu tenho que ver com ele o dia que eu vou poder ver pra dormir no quarto dele. Apareceu nas propagandas Netflix quando eu vi. Quando eu li reality, eu fiquei meio broxada, assim. Achei que era uma coisa mais BBB do mal, assim. Não, garoto. Mas eu vou procurar assistir. Se essa mistura aí deve ser boa, né? Dá um cagacinho. Tem coisa assim que tu vira e fala, ah, tá, entendi, beleza, A primeira temporada eu achei até bem tranquilona de ver. Dava pra ver sozinha, sem pavor nenhum. Agora, a segunda, se tudo der certo, hoje eu vejo um episódio comigo. Ô, Paty, deixa eu te fazer uma pergunta, então, sobre a primeira temporada, bem rapidinho, assim, porque é uma coisa que me encasquetou um pouco, assim, que um dos episódios é o cara sonhando, assim, que o pai dele batia muito nele,
e batia na mãe e tudo mais, e que eles tinham se mudado para uma casa sem saber, porque o pessoal da imobiliária nunca conta, né? Que uma mulher tinha despirocado na casa, matado os 2 filhos e depois se matado. E ele via uma mulher morta toda noite tentando atacá-lo, e toda vez que ele tentava falar isso pro pai ou pra mãe, ele levava aquela bela surra de cinto e tudo mais, e tudo que ele passou quanto a isso. Mas tem um momento que ele tá contando pra gente que tá assistindo, ele tá contando cercado dos amigos, familiares, inclusive da esposa atual dele, da filha da esposa atual dele, que na verdade ela já tinha uma filha quando eles se casaram e tal. E um dos amigos pergunta, mas você passou por tudo isso e tal? Você ainda vê ela hoje em dia? Ele fala, não, eu vi, semana passada eu vi. E a esposa dele fala, quê? Você esperou até agora pra me contar isso? Se eu não me engano... Cara, esse é o episódio que, quando ele era criança, os pais não acendiam a luz da casa, deixavam só as velas. Isso mesmo. Porra, esse é pesado, esse é bravo. Caralho, nossa. Mas pelo que meu irmão falou, a segunda temporada é pior do que essa. Opa, chegarei lá. Eu acho que esse é o mais pesado da primeira temporada. Os outros não são tanto, não. Olha, eu vou ter que voltar aqui o ano que vem pra dizer se eu achei isso. Mas veja, Café, você não tem medo dessas coisas pra você ver ser tranquilo. Não, vai ver. Às vezes, né, tô esperando aqui pegar dos softs. O que eu tenho medo é um específico, que não é de terror, mas pra mim foi um terror, que foi You. Você, aquele stalker maluco. Ai, esse eu não vi ainda. Tem na Netflix. No final de dezembro vai ter a segunda temporada. Já tá anunciado. Cara, a primeira temporada não é de terror, é um stalker. É um maluco stalker que é maluco e faz maluquices por causa de uma mulher. É o terror da vida real. Isso. Terror da vida real. Isso, eu como mulher, juro, passei a primeira temporada apavorada, assim. Dá muito medo. E tem uma cena interessante que eu vi que quase todo programa, né? Quase toda a primeira temporada é ele em primeira pessoa. É ele pensando. E você tá ouvindo ele pensando, ele vai falando, né? Vai pensando e tal. E aí, um desses sites de crítica e tal colocou os episódios sem o pensamento dele. Praticamente todos os episódios é em silêncio. Isso deu uma perspectiva completamente diferente pro maluco pra mim, assim. E o pior de tudo é que as pessoas estavam romantizando esse seriado. O ator escreveu no Twitter, gente, porque um monte de mulher no mundo inteiro mandando que ama ele, pra ele matar por ela. Que o sonho, começou a ficar em cima do cara. Era encontrar um cara que gostasse delas igual esse cara. Eu não assisti o seriado por conta desse feedback, tipo, um monte de mulher. Eu falei assim, gente... Eu achei isso assustador também, assim, um monte de mulher no mundo inteiro mandando, e ele teve que se pronunciar falando, gente, o personagem... Mas é um fenômeno social meio bizarro, né? O Charles Manson, o psicopata lá da família, e isso e tudo mais, ele casou na cadeia, assim, tinha propostas e mais propostas de casamento pra ele, assim, o pessoal tá meio carente, né? É estranho isso. É o glamour do amor assassino, né? Eu conheço pessoas até hoje que falam, o meu sonho é ter alguém que mataria por mim, sabe? Que morreria por mim. Não, pelo amor de Deus. Não, e existe uma parafilia pra isso. Não só pode ser doença. É porque existe... Eu tava vendo esses dias uma lista das 10 parafilias mais bizarras. Aí tem uma que você sente atração sexual por pessoas que cometeram crimes. Olha aí. Já pensou? É bem específico. Já pensou se alguém inventa um aplicativo pra isso, tipo Psycho Tinder? O Psycho Tinder. Quer esquecer, né? Psycho Tinder. Meu Deus. É hibristofilia. Como? Hibristofilia. Atração por criminosos. Gostoso. Assustador. O que tiveram nesse You aí, que é um seriado que a Netflix já traduziu pra você. Vai ter a segunda temporada dia 28 de dezembro, se eu não me engano, que eu tô ansiosa pra ver. A primeira foi bem tensa. Eu me colocando no lugar de mulher ali, vendo as mulheres tão malucas por isso, eu fiquei bem nervosa. E que ele é um padrão de homem normal. Isso que é louco. Sim, não tem cara de doido, né? Você sempre fica esperando aquele estereótipo do maluco, né? Não, ele era um cara fofo, normal. Isso é... terrível. Enfim, fico aqui por último. Assistam Sabrina. Sabrina é uma fofura. Gente que adora o demônio. Fofo. Sabrina é o máximo. Eu vejo com minha filha menor, assim, ela adora, assim. Adoro, é uma delícia. E tem gente que tem medo por causa dos rituais. E é bem feito, é muito bem feito, né? O pessoal fala que é adolescente, eu não acho tão adolescente, não. Ele é pra nós também. Pra nós não adolescentes mais. É, bem gostosinho de assistir também.
Ai, meus ouvintes, meus bens, vocês têm medo de quê? Vocês têm fome de quê? Têm sono de quê? Ouvem podcast de quê? Esse foi o PocketCast número 21. As nossas indicações que dão medinho ou não, cada um com o seu gatinho, com o seu gatilho aí. Eu já falei que eu tenho gatilhos meio esquisitos, né? De coisas diferentes. A parte já é a clássica demoníaca. Falou de espírito, já tô cagada. Pensador Louco é o nosso outsider aqui, com medo de guarda-chuvas. Incrível. Maravilhoso. Pensador, foi um prazer, uma honra. Finalmente, nos últimos minutos de 2019, eu consegui gravar contigo aqui no Papo Delas. Quero agradecer muito a disponibilidade de você estar aqui, de você instalar um programa para gravar com a gente. Muito obrigada, foi uma honra conseguir gravar com você esse ano. Que venham mais. Olha, a honra foi completamente minha. Eu tava um pouco preocupado no início, agora tá tudo bem. Depois que a gente parar de gravar, eu só vou trocar minha fralda geriátrica. Mas foi muito bom. Maravilhoso, assim, foi tipo um sonho cumprido, assim, parece que finalmente eu participei de um podcast de verdade, assim, de um podcast sério, profissa, assim, sabe? Ai, deboche de novo. Que isso? Não, sério, falando sério, foi... tá descabaçando a galera. Olha, eu tinha guardado um último orifício intacto só pra vocês fazerem o serviço. Ai, que delícia, foi bom pra você? Quando parar de arder, sim. E no episódio que dá medo, nós tiramos o lacre de Pensador Louco aqui. Pensador, a voz trovão da podosfera. Faça teu jabá, onde a gente te encontra, onde você escapa, onde as pessoas te conhecem. Fique à vontade. Eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram em pensadorlouco.com. Tem podcast falando sobre bandas e artistas que são desconhecidos ou praticamente desconhecidos e que talvez valessem mais a pena do que artistas famosos. Tem podcast sobre narrações de audiodramas de autores e autoras em ascensão. Tem podcast sobre cinema, falando filmes às vezes desconhecidos ou nunca lançados no Brasil e demais loucuras que passarem na nossa cabeça insana. Fora isso, vocês me encontram como @Pensador Louco no Twitter e @Teatro Escuro no Instagram. Facebook eu não participo porque eu tenho medo também. Ah, pavor. Tá aí uma coisa que dá medo, a indicação de encontrar a família no Facebook, aquela tia. Ui. Aliás, lá no feed do Pensador Louco tem o Exadoff, que as pessoas descobriram até agora o que significa, parece. Né? Sempre tem um. E lá pelo mês de outubro tem um episódio aí falando de coisinhas de medo aí. Procurem e ouçam. Terrível. Tá bacana. Terrível. Vocês vão ver todo um monólogo de Anderson Negão do Chorume falando sobre um acontecimento na academia que eu fiquei com medo. Esse acontecimento. Ele contando, eu já tenho medo. Jesus Cristo, sei qual é. Muito obrigada, Pensador. Um beijo no feed do seu coração. Eu que agradeço profundamente a você, Cafeína, a você, Paty. Olha, foi uma sensação de que nem preciso dizer que agora eu já posso morrer feliz. Eu já estou na cova, assim, só tô esperando parar de gravar e pra mim já deu, o mundo já foi suficiente pra mim. Muito obrigado. E não percam Autópsia de Famosos com Pensador. Paty, meu bem, especialista no assunto de coisas que dão medo aqui nas indicações. Obrigada, mais um, hein? Eu que agradeço, sério. Conseguimos, ó, nasceu outro bebê. A gente tá com vários bebês. Tá acabando 2019, Paty, a gente tá quase ficando rica com o podcast. Olha só, é o ano do podcast. Não, agora vai ser 2020, calma, próximo ano. Todo ano ele vira. 2020. Hashtag ouvintes, 2020 é o ano do podcast, é o ano do Papo Isso Delas. Aí. Ai, meus bens, este foi o PocketCast número 21. Indicações que dão medo ou não. Sejam bem-vindos aos comentários, indiquem, falem o que vocês acharam e até o próximo. Tchau, tchau. Ah, moleque. Oh, meus bens, pode dar stop. Opa. Olha, meia hora virou 1 hora. Você tá vendo? Agora você entendeu, Pensador, como é que a gente não consegue fazer um PocketCast? Eu tinha feito uma lista imensa, mas tem coisa... Eu também.
aqui que agradecemos os nossos bens, nossos padrinhos do mês de outubro de 2019, que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar e continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo. Sim, é final de ano, vamos garantir a nossa cesta de Natal, aquele panetone gostoso. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com R$10 ou mais no mês de outubro de 2019 foram João Paulo, Cristina Raposo, Osmar Pedrão, Marco Antônio Júnior, Guilherme Balduino, Jefferson Carlos, Didi Dionelson Silva, Caroline Vitti, Gabriel Henrique, Josair Júnior, Samuel Sobrinho, Elison de Lima, Vinícius, Fabrício Guzon, Elisnei de Oliveira. Bem-vindo, Elisnei. Você está fazendo a Disney do Papo Delas. Primeira vez. Seja bem-vindo. Oi, Elisnei, beijo. E a lindíssima Priscila Matos. Sim! E também tivemos quem? Os nossos PicPeiros, aqueles lindos que nos ajudam no aplicativo verdinho tão bonitinho. Os PicPeiros que ajudaram no mês de outubro de 2019 foram Julian Catino, Anderson Vinícius, Giovana Ramalho, Carlos Cruz, Ricardo Alves, Cleiton Lima, Ana Paula Funk, Maiara, Maíra, Mariana, Maíra Santos, parte minha, e a delícia da Carlota Delícias Artesanais. Seus lindos, fica aqui nosso agradecimento, mesmo aos que doaram menos de R$10 e aos que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todos vocês, todinhos, inteirinhos, estão sendo muito importante pra gente. Beijo no lóbulo de cada um, vida longa e próspera para todos nós, seus lindos. Acabou 2019, tá no finzinho, vocês estão ajudando a gente no panetone. Patsy, rápido, você vai comprar de frutas ou chocolate? Chocolate, porque eu não gosto de frutas cristalizadas. Oba, vamos brigar sobre isso no mês de dezembro? Chocotone ou panetone? Pode colocar passas? Pode, aqui é dezembro friendly. Nós contamos com vocês, nossos bens e alguns outros, quem sabe, para essa cesta de Natal e pro próximo mês. #Gratiluz. Olá, ouvintes, produtores e amantes do podcast nacional. Eu sou a Cafeína, lá do Papo Delas Podcast, e vim aqui informar para vocês que a maior e mais relevante pesquisa sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil está disponível para ser respondida. Trata-se da Pod Pesquisa 2019, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, a APPod, Juntos pelo Podcast Nacional. O levantamento é feito por meio de formulário online. Foi lançado no dia 21 de outubro e segue até o dia 15 de dezembro. A Pod Pesquisa 2019 pode ser respondida no link do site da ABPod, www.abpod.com.br, e está totalmente focada no comportamento do ouvinte do podcast nacional. Os resultados serão analisados e disponibilizados publicamente. Faça parte dessa história e participe. Pod Pesquisa 2019. ABPod, juntos pelo podcast nacional. Você ouviu Papo Delas Podcast.